vamos falar de um problema grave. Na BR-316, os acidentes com vítimas, com mortes, têm preocupado, viu? Em menos de 24 horas, foram 2 pedestres que morreram atropelados ao tentar atravessar a BR-316 na zona sul de Teresina. Aquele trecho ali entre o Lourival Parente, o Promorá, Bela Vista, Lourival Parente, os dois lados do Lourival Parente, Parque Piauí. Muita gente evita passar na passarela, vai atravessar no meio da pista, colocando em risco a própria vida. A Polícia Rodoviária Federal alerta para os riscos dessa prática. Acompanhe. A BR-316 é uma das rodovias mais movimentadas de Teresina. Todos os dias, milhares de veículos passam por aqui. Mas, em meio a esse fluxo intenso, um perigo é constante: a travessia de pedestres na rodovia dentro do perímetro urbano da cidade. Só neste último final de semana, 2 atropelamentos com desfecho trágico foram registrados na BR-316. O primeiro aconteceu na sexta-feira, quando um idoso foi atropelado e teve o pé decepado. Ele morreu no Hospital de Urgência de Teresina. Já no sábado, outro pedestre também perdeu a vida em um acidente que chocou quem passava pelo local. E o que a gente percebe ali é que esses acidentes eles são classificados de algumas formas, né? Um é a entrada inopinada de pedestre, a entrada sem observar a presença de outros veículos, e outro é a ausência de reação do condutor, né? Quando, na verdade, acontece acidente por ausência de reação do condutor. Nos casos que aconteceram no final de semana, foi, infelizmente, a entrada inopinada de pedestre, ou seja, entraram na rodovia de forma inopinada, sem observar a presença de outros veículos, e acabou causando esses acidentes. E mesmo com a existência das passarelas, muitos pedestres ignoram as estruturas e acabam atravessando a rodovia em pontos proibidos, o que gera riscos não só para quem faz a travessia, mas também para todos os condutores que passam pela BR. A distância das passarelas é a principal justificativa de quem se arrisca todos os dias na travessia da rodovia. As passarelas, elas são muito distantes. Não sei se você observa, é uma lá no Bela Vista e a outra é bem distante. Aqui seria o local ideal, que é a divisão entre o Lourival e o Parque Piauí. E aí a gente realmente se arrisca. A gente reconhece que é muito perigoso. Porque fica mais perto para mim trabalhar. E a passarela, não é uma alternativa? É, mas fica muito longe. Aí eu prefiro atravessar pela aqui mesmo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, mesmo no trecho urbano, a BR-316 registra fluxo intenso de veículos e velocidades elevadas, o que reduz o tempo de reação dos condutores e aumenta ainda mais os riscos de acidentes fatais. O perímetro urbano pode ter animal, pode ter uma criança, um idoso passando. Então o condutor também tem que ser responsabilizado, ele tem que ter a responsabilidade dele ir com os outros e dirigir de forma com prudência, respeitando os limites de velocidade. Rapaz, é melhor você chegar atrasado no seu compromisso do que chegar em casa dentro de um caixão. Eu sempre digo isso. As pessoas precisam ter consciência dos riscos, porque a BR-316, nesse trecho urbano aí, na zona sul de Teresina, é praticamente uma via expressa, ou seja, os veículos andam em alta velocidade, porque a via, né, principalmente naquela parte de cima, né, não há ali nenhum cruzamento, nenhum tipo de paralisação, então é uma via expressa. E aí, naturalmente, os carros aumentam a velocidade. O pedestre, ao passar na via, ele tem que contar também com o imponderável, com o imprevisível, né? Você pode, ao atravessar correndo, por exemplo, torcer o pé, ter ali algum tipo de lesão ou quebrar o calçado, né? O chinelo ou a sandália, escorregar. E aí, nesse tipo de caso, o tempo de reação dos motoristas é praticamente inexistente, porque a velocidade é alta e aí não há como o motorista muitas vezes frear para evitar uma colisão que, em todos os casos que acontece aí na BR-316, né, todos os casos nesse trecho eles são fatais, né? Não há quem escape de uma colisão nesse sentido. Agora, por outro lado também, né, é preciso cobrar do poder público, nós já até falamos disso aqui com o superintendente do DENIT, né, Ribamar Bastos, a instalação de mais passarelas, né, nesse trecho urbano da BR-316. Porque eu acho que daquela passarela ali da caixa d'água do Promorá
para a outra passarela no Lourival Parente, dá uns 2 a 3 quilômetros. Na faixa de 3 quilômetros, se não for um pouco mais. Isso acaba complicando. Não, é razoável, realmente. É uma distância grande, então... na época eu lembro que o superintendente afirmou que já existem estudos para instalação de novas passarelas e é preciso que isso avance. Mas até lá, é melhor você caminhar essa distância e chegar com segurança do outro lado do que arriscar a própria vida atravessando uma BR, uma via expressa, a pés, correndo o risco de ser atropelado. Então, é melhor você ficar atento, buscar a passarela e evitar colocar sua vida em risco, porque é arriscado, viu? Eu vi as imagens desse acidente na segunda-feira com o idoso, é realmente algo assim impressionante, e isso se repete com frequência nesse trecho da BR-316. E aí, Nathan, vale também para a BR-343, a saída ali da ladeira do Uruguai, todo mundo sabe que é ponto de ônibus, né, para quem vai principalmente pegar ônibus para a região norte do estado. Há muito tempo demanda uma passarela ali. Muita gente faz a travessia no meio da BR, às vezes carregando uma mala, puxando uma bolsa, já vi muito. Colocar a vida em risco e ali não tem uma opção, porque realmente não tem uma passarela. A questão da faixa de pedestres, infelizmente, principalmente na BR, é difícil encontrar motoristas que respeitem uma faixa de pedestre, principalmente numa via onde as pessoas andam com muita velocidade. E ainda tem que observar algo, o seguinte, eu já falei aqui várias vezes, é preciso que se faça ali um acompanhamento acerca do respeito da sinalização. A velocidade máxima naquele perímetro urbano ali, o Natanael, o João Magalhães e você de casa, é de 80 km por hora. E aí o que ocorre? Às vezes você tá 80, 90, 100 km e vem um cara desesperado atrás de você, buzinando para você sair do meio, senão ele atropela. Então, a velocidade máxima ali é de 80 km e isso precisa ser controlado pela PRF, precisa ser fiscalizado, precisa ser contido esse excesso. Porque, como é que a velocidade máxima é 80, o cara passa a 120, 150 km por hora. Aí tem a paciência. E aí também em relação, eu não sei, Nathan, se é possível substituir as passarelas por faixas de pedestre e um semáforo, por exemplo. Eu acho que não é possível porque eu é acho BR. que não, viu? Porque mas assim, é um trecho expressa, né? Porque, meu amigo velho, é o seguinte, haja passarela a cada... Se eu fazer a cada 400 metros, 500 metros, meu amigo, haja dinheiro para fazer passarela. Né? E aí o seguinte, ainda tem um detalhe. Meu amigo, o cara vai se arriscar a passar, eu não tô aqui aconselhando, o cara vai se arriscar a passar lá em cima e o cara tá lá fumando maconha, assaltando, aprontando, fazendo coisas ilícitas. E aí, você vai correr esse risco? Corre risco de morrer se passar na via expressa. E se passar pela passarela, corre risco de ser... É melhor ser assaltado do que ser atropelado. Mas o Nathan, eu não vejo... Meu amigo, sabe, vai ser assaltado se o cara tá lá com a arma e te dá uma facada, o cara te dá um tiro. Se você for atropelado ali, meu amigo, não escapa não, rapaz, eu